Não é a nossa meditação, a palavra bíblica que se encontra registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. É uma narrativa da vida da igreja, do trabalhar da igreja, e neste caso representada pelos dois líderes, o apóstolo Pedro e o apóstolo João, quando estavam subindo ao templo, a hora da oração, a hora nona, ou seja, 3 horas da tarde, encontraram ali na porta do templo, para o lado de fora do templo, este coxo que todos os dias era ali levado para então fazer a sua mendicância, para pedir esmolas. Eu fiz menção lá no bloco anterior, no primeiro bloco, que este homem, este coxo, desde o ventre de sua mãe, estava ali pedindo esmola e, com certeza, muitas pessoas o ignoravam. Muitas pessoas faziam de conta que não ouviam, Muitas pessoas faziam de conta que ele não estava ali, não se incomodavam com a presença dele ali, não se preocupavam, não se importavam com a presença daquele homem ali. Mas o texto diz que Pedro e João se importaram com ele. E eles então pararam diante do homem. Porque seria exatamente esta a atitude de Jesus. Uma vez que a igreja do Senhor, conforme a narrativa bíblica diz que ele é o cabeça da igreja, uma vez que a igreja do Senhor dá continuidade ao ministério do Senhor, dá continuidade à obra de Jesus, eles não poderiam se isentar, não poderiam se eximir de dar atenção àquele homem que era um enfermo, que era um doente desde o nascimento da sua mãe, que era desprezado por muitos que por ali passavam, ignorado. Muitas pessoas não se importavam com o estado, com aquela situação real daquele homem, mas com Pedro e João, que representavam a igreja de Jesus, eles se importaram com aquele homem. E aí eles pararam, diz o texto, verso de número 3, o qual, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Verso 4, e Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Talvez aquele homem não tinha o hábito de olhar para as pessoas, ele só estendia as suas mãos. Eu fico aqui imaginando, porque a palavra de Pedro é justamente esta: olha para nós. Olha para nós. Pedro chamou a atenção daquele moço, chamou a atenção daquele homem, chamou para que ele olhasse para eles. E olhou para eles esperando receber deles alguma coisa. Quem sabe hoje eu vou receber uma grande esmola destes dois homens que estão entrando no templo. Fico aqui imaginando. E eles então, Pedro direciona novamente a palavra e diz: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Quando Pedro libera esta palavra, Pedro, eu fico imaginando, não tinha palavra melhor para trazer, para liberar a este homem, senão esta exatamente. Porque o que o que Pedro está oferecendo para este homem não era alguma coisa corruptível que haveria de se desvanecer, se acabar, se perder, como prata ou ouro. É o que Pedro está dizendo. Não tenho coisas materiais, não tenho recurso financeiro, não tenho prata, não tenho ouro, não tenho bem material para te oferecer, mas o que tenho suplanta questões materiais, transcende ao sobrenatural. O que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Pedro estava compartilhando com aquele homem do poder de Deus que havia na sua vida. Pedro estava partilhando
verdadeiramente aquilo que de fato aquele homem tinha necessidade, que era o milagre, que era o sobrenatural, que era o poder de Deus, Pedro, então agora com esta autoridade, entendendo que este era o papel da igreja, a igreja ela tem esta responsabilidade de comunicar coisas sobrenaturais aos homens que estão espiritualmente enfermos, que estão espiritualmente paralíticos, que estão espiritualmente cegos, coxos, mancos, aleijados, em situação de desprezo, em situação de escravidão. Foi essa exatamente a palavra de Jesus a respeito da missão que ele recebeu da parte de Deus, da unção que ele recebeu da parte de Deus para realizar. O texto que eu fiz leituras em Lucas capítulo 4, o verso 18, que é uma repetição do texto do profeta Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, restauração de vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa é a missão da igreja, que dá continuidade ao ministério de Jesus Cristo. Pedro não teria uma palavra melhor do que essa, se Pedro simplesmente desse uma esmola, uma moeda, e se omitisse de oferecer Jesus Cristo Nazareno, ou a manifestação do poder de Jesus trazendo cura. Se ele tivesse se omitido, ele teria falhado no seu ministério, na realização da obra de Jesus. Mas Pedro não se omitiu. Pedro, na verdade, foi muito verdadeiro, foi muito transparente, foi muito fiel à vontade de Deus. Quando ele disse: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Ele estava colocando diante deste homem a possibilidade, a maior e extraordinária possibilidade que nos advém da parte de Deus, que é experimentar a graça de Deus, experimentar a salvação em Cristo Jesus, experimentar a nova vida em Cristo Jesus, que nos é oferecida gratuitamente. Aquele homem, então, ele estende as mãos, diz o texto, que então Pedro, tomando-o pela mão direita, o levantou. E os seus pés e os seus artelhos se firmaram. E saltando ele pôs-se em pé e andou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. À medida em que Pedro libera a palavra, estende as mãos para aquele homem, virtude de Deus flui da vida de Pedro sobre a vida daquele homem. A virtude de Jesus, não é? Que liberta, que restaura, que abre os olhos, que abre os ouvidos, que abre a boca, não é? Para que o mudo fale, para que o cego enxergue, para que o surdo ouça, para que os nervos atrofiados sejam restaurados. Esta unção, esta virtude, este poder fluiu sobre a vida daquele homem, que desde o ventre não sabia o que era andar normalmente, que desde o nascimento dependia de que alguém o carregasse, de que alguém o conduzisse de uma parte a outra. Ele experimentou efusivamente, efetivamente, a manifestação do poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que opera agora através da igreja, através do ministério da igreja. Louvado seja Deus. A igreja, na verdade, ela tem a missão, sim, de falar sobre o sobrenatural e também comunicar a obra social, realizar a obra social. Porque Tiago nos fala que a fé sem obras é morta. Mas o mais extraordinário e mais importante é justamente a questão espiritual,
a questão espiritual. Quando Jesus realiza a multiplicação dos pães, nas duas ocasiões, um momento quase 5.000 homens, em outro momento 3.000 homens, fora mulheres e crianças. Nesses dois momentos, a Bíblia nos fala que as pessoas estavam famintas em função da extensão da ministração de Jesus, o seu discurso, a sua fala, a sua pregação, o seu ensino foi tão prolongado que já se entardeceu e eles já não tinham mais, estavam sem comer durante todo o dia. E aí, nas duas ocasiões, depois de alimentar a alma, depois de alimentar o espírito, depois de trazer o espiritual, o sobrenatural, aí sim, então, Jesus realiza o milagre da multiplicação e aí oferece o pão natural para o sustento físico a todas aquelas pessoas que ali estavam a ouvi-lo. Nós vemos aqui então, neste caso, muito especialmente, que é o texto que nos fundamenta nesta programação, que o apóstolo Pedro, os apóstolos aqui não estavam inicialmente preocupados com questões materiais. O homem estava ali a buscar um auxílio, uma esmola, um socorro material, como se fosse ali uma moeda, algum recurso para ele alimentar-se materialmente, ou para ele manter-se materialmente. Mas num primeiro momento, porque é mais importante, não é? A Bíblia nos fala várias vezes, não é? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A alma transcende, a alma é espiritual, não é? É imortal. O corpo é finito, do pó veio e para o pó tornará. Então, inicialmente, num sentido de prioridade, de valorização ou valoração, o Senhor Deus está preocupado com a salvação da alma dos homens. E depois, num segundo momento, manifestando o seu amor, a sua graça, é comunicada esta questão da obra social. E foi isso que o apóstolo Pedro disse: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E estendeu as mãos, não é? E logo a unção de Deus foi comunicada, a unção de Deus, o poder de Deus fluiu, e ele então firmou os seus pés, os seus artelhos se firmaram, se levantou, pôs-se em pé e andou, e saltou, pôs-se em pé e andou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Isto é a realização da obra de Deus. Isto é o ministério da Igreja de Jesus, que dá continuidade às obras do Senhor.